Olá pessoal, estamos aqui novamente para comentar com vocês a respeito do sistema nervoso autônomo. Eu sou a professora Daniela e nós vamos dar continuidade ao estudo do sistema nervoso. Então, quando nós falamos de sistema nervoso autônomo, nós estamos nos referindo àquele sistema que vai fazer o controle das funções involuntárias do organismo. Ele também é denominado de sistema nervoso autonômico ou neurovegetativo. Então, para deixar mais prático o estudo do SNA, um caso de um indivíduo que recebe a notícia que ganhou sozinho na Mega Sena. Só que ao invés de ficar feliz, ele responde com uma reação de susto extremo, com taquicardia, sudorese e pico hipertensivo. Então, ao final desta aula, nós vamos discutir o que aconteceu com esse indivíduo aí mesmo, estando numa situação de felicidade. Então, vamos recordar que o sistema nervoso, ele é subdividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O central refere-se ao encéfalo, cérebro, cerebelo e tronco encefálico, que por sua vez está subdividido em ponte, bulbo e mesencéfalo, e a medula espinal. E o periférico nós temos o sistema somático, aferente e eferente, com os 31 pares de nervos espinais, e o autônomo ou visceral, que ele é subdividido em simpático e parasimpático. É esse sistema aqui que nós vamos comentar nesta aula. Então, o autônomo, ele difere do somático pelo fato de que no autônomo nós temos duas fibras, uma pré e uma pós-ganglionar, enquanto que no somático nós temos uma única fibra. Essa única fibra do somático sai lá pelas raízes ventrais da medula espinal e vai até o órgão efetor, que são os músculos esqueléticos. O autônomo, ele vai sair das raízes intermédio-laterais por diferentes alturas. E aí ele vai fazer uma primeira sinapse num gânglio autonômico com a fibra pós-ganglionar. Então, essa é a diferença básica entre o somático e o autônomo. Existem também diferenças entre o simpático e o parasimpático do sistema nervoso autônomo, as quais nós vamos comentar mais adiante. Então, o somático, nós temos lá uma fibra única que sai pelas raízes ventrais da medula espinal, enquanto que o autônomo nós temos duas fibras que saem pelas raízes intermédio-laterais, uma fibra pré-ganglionar, aí nós temos um gânglio autonômico, aqui tem a primeira sinapse, o neurotransmissor dessa primeira sinapse, tanto para o simpático quanto para o parasimpático, é a acetilcolina, e uma fibra pós-ganglionar. Tá? Então, nesse gânglio autonômico acontece uma sinapse química que liga a fibra pré com a fibra pós. E acontecerá outra sinapse depois entre a fibra pós-ganglionar e o órgão efetor. Então, no somático, o órgão efetor sempre é músculo esquelético, no autônomo é músculo liso, ou músculo cardíaco, ou glândulas. Então, o sistema nervoso autônomo, ele é um sistema eferente motor relacionado a essas estruturas que eu recém mencionei. Suas ações são controlar as funções involuntárias e funcionalmente viscerais, manter a homeostasia, e isso ocorre através de mecanismos de feedback, apresenta fibras com atividade tônica, em que o simpático age em situações de estresse, em situações adaptativas, enquanto que o parasimpático em situações protetoras, conservadoras. Então, as partes motoras do sistema nervoso periférico são formadas pelas fibras pré e fibras pós-ganglionares. E eles têm diferenças aqui, ó. Enquanto que o simpático sai da região tóraco-lombar, o parasimpático sai da região crânio-sacral. Ah, existem outras diferenças, por exemplo, a fibra pré-ganglionar do
parasimpático é longa e a fibra pós-ganglionar é curta, enquanto que a fibra pré-ganglionar do simpático é curta e a pós-ganglionar é longa. Nós vamos nos referir ainda a essas diferenças mais adiante. E ele faz o controle do funcionamento visceral. Ele é totalmente autonômico? Não, porque ele se relaciona com o sistema nervoso central, tanto com regiões do córtex, quanto com regiões do sistema límbico, da medula e do tronco encefálico. Ele não é totalmente autonômico. Por exemplo, vamos pensar aqui no sistema límbico. Uma reação de estresse gera um comportamento emocional que ativa o sistema nervoso autônomo, por exemplo, com taquicardia, sudorese, que é comum nessas situações. Então, ele é dividido em duas porções, o simpático e o parasimpático. O simpático também é chamado de tóraco lombar, porque ele nasce ali na região da torácica 1 até a lombar 2, enquanto que o parasimpático é denominado de crânio sacral, porque a sua origem é na região craniana e sacral. As fibras pré-ganglionares do simpático são curtas e após longas, e as pós-ganglionares são o contrário, do simpático longas e a do parasimpático curtas. A posição do neurônio do simpático é longe da víscera e do parasimpático perto ou mesmo dentro dela. As fibras pré-ganglionares, tanto simpáticas quanto parasimpáticas, são colinérgicas porque liberam acetilcolina. As pós-ganglionares do simpático são adrenérgicas porque liberam, na grande maioria das vezes, noradrenalina. Do parasimpático são colinérgicas porque sempre liberam acetilcolina. E por que eu digo na maioria das vezes? Porque para o simpático nós temos, para as glândulas sudoríparas, o simpático colinérgico. Então, libera-se acetilcolina. Então, resumindo aqui, o parasimpático ele é denominado de colinérgico porque tanto entre as fibras pré e a fibra pós, quanto entre as fibras pós e o órgão efetor, é sempre liberada acetilcolina. Enquanto que o simpático ele é denominado de adrenérgico, mas entre as fibras pré e pós é liberada acetilcolina, entre a fibra pós e o órgão efetor é liberado noradrenalina, com exceção das glândulas sudoríparas. Então, o simpático, com relação aos órgãos, no coração causa taquicardia, o parasimpático bradicardia. Nos vasos sanguíneos, simpático, vasoconstrição, parasimpático não age de forma direta nos vasos sanguíneos. Nos pulmões, simpático, broncodilatação, agindo em receptores beta-adrenérgicos, e o parasimpático, broncoconstrição. No trato gastrointestinal, o simpático diminui tônus e motilidade, enquanto o parasimpático aumenta. O simpático nas glândulas salivares inicialmente aumenta o fluxo e logo na sequência diminui. O parasimpático aumenta a secreção pela ativação dos receptores muscarínicos. No globo ocular, simpático causa midríase, parasimpático causa miose. Na medula da suprarrenal, o simpático causa o aumento da secreção de cortisol e o parasimpático não influencia. Então, o que nós tiramos disso daqui? Dá-se a impressão que o simpático e o parasimpático são antagônicos, porque enquanto um aumenta a atividade, o outro diminui. Mas nós temos que lembrar que eles agem ao mesmo tempo no mesmo órgão, por isso eles são ditos de sinérgicos complementares. Aí vocês poderiam pensar assim, professora, mas eu preciso decorar todas essas funções do simpático e do parasimpático? Não necessariamente, basta raciocinar. Se o simpático está ativo em situações de estresse, pensa o que acontece com o coração, com os pulmões, com as glândulas salivares quando você está em uma situação de estresse. Então, normalmente o coração dispara, você fica pálido, a pupila dilata, né? Então, isso são características de atividade simpática. Então, as fibras pós-ganglionares do simpático tem uma distribuição difusa,
né? Então, ele é extensivo, ele age de forma geral em todo o corpo quando tem uma liberação de adrenalina extensa, enquanto que as fibras do parasimpático são mais divergentes, então tem um efeito mais local. Quando nós pensamos em órgãos efetores, em células efetores, tanto o simpático quanto o parasimpático tem várias células efetoras para a liberação do neurotransmissor das sinapses químicas, né? Então, enquanto lá no autônomo nós tínhamos a junção neuromuscular, uma fibra nervosa única para um determinado músculo, né? Aqui não, aqui nós temos varicosidades que liberam o neurotransmissor em diferentes regiões. Simpático e parasimpático são antagônicos? Não, como eu acabei de mencionar, apesar de parecer que eles causam efeitos contrários, na verdade causam se forem isolados, mas como eles agem ao mesmo tempo nos mesmos órgãos, eles acabam tendo um sinergismo. Então, anatomicamente, nós temos que o somático sai lá das raízes ventrais da medula, enquanto que o autônomo sai das intermédio laterais em diferentes alturas da medula. O simpático, ele tem a sua origem nos segmentos da torácica A1 a 12 e nos segmentos da lombar 1 a 2, por isso que ele é denominado de tóraco lombar. Ao passo, aqui mostrando novamente da região onde sai o simpático, ao passo que o parasimpático tem a sua origem lá na região do tronco encefálico, junto com os nervos cranianos e da região sacral, por isso ele é denominado crânio sacral. Então, aqui é a origem dele, sendo que o principal nervo parasimpático, ele corre junto com o 10º par craniano, que é o nervo vago. Então, origem aqui na região craniana e na região sacral. Fazendo um comparativo, né, da divisão simpática e da divisão parasimpática, todos os órgãos dessa região abdominal, torácica, recebem tanto inervação simpática quanto inervação parasimpática simultaneamente. Então, se nós pensarmos lá, né, resposta simpática, resposta parasimpática, por exemplo, a pupila, diante de uma atividade simpática, ela vai sofrer dilatação e o receptor é o adrenérgico alfa, tá? Enquanto que a resposta parasimpática é a constrição. As glândulas salivares em receptores alfa e beta 2 faz com que aumente a produção de muco e enzimas, enquanto que a resposta parasimpática em receptores colinérgicos muscarínicos é a secreção aquosa. Coração, o simpático agindo em receptores beta 1 aumenta a frequência e a força de contração. O parasimpático agindo em receptores muscarínicos reduz a frequência. Arteríolas e veias, o simpático agindo em receptores alfa e beta 2, constrição em alfa e beta 2, dilatação. O parasimpático não age diretamente. Nos pulmões, agindo em receptores beta 2, né, somente aqui a adrenalina hormonal, advinda da suprarrenal, vai causar dilatação dos bronquíolos, tá? Enquanto que o parasimpático causaria constrição. No trato gastrointestinal, agindo em receptores alfa e beta 2, diminui a motilidade e a secreção, simpático. O parasimpático as aumenta. O pâncreas exócrino, agindo em receptores alfa, o simpático diminui a secreção de enzimas e o parasimpático aumenta. No pâncreas endócrino, agindo em receptores alfa, o simpático inibe a secreção de insulina, enquanto o parasimpático aumenta. A medula da suprarrenal, o simpático aumenta a produção de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, dopamina, enquanto que o parasimpático não age. Nos rins, aumenta a secreção de renina quando age em receptores beta-1, sistema renina, angiotensina, aldosterona, que controla a pressão arterial, que veremos mais adiante.
Na bexiga urinária, o simpático aumenta a retenção de urina, agindo em receptores alfa e beta 2, e o parasimpático a liberação. Tecido adiposo, agindo em receptores beta 3, causa a mobilização dos lipídios, o simpático. O parasimpático não tem ação. Nos órgãos sexuais, agindo em receptores alfa nos homens, causam a ejaculação. E o parasimpático causa, pela vasodilatação, ereção. Útero depende do estágio do ciclo menstrual, agindo em receptores alfa e beta 2, a resposta simpática vai causar contração. E também a parasimpática depende do estado do ciclo. Tecido linfóide, normalmente ela é inibidora, a resposta simpática, quando age em receptores alfa e beta 2. A parasimpática não tem uma ação direta. E todos os receptores aqui parasimpáticos são receptores colinérgicos muscarínicos. Então, os neurotransmissores é sempre mediado quimicamente. Entre a fibra pré e a fibra pós do sistema nervoso autônomo sempre é a acetilcolina. No simpático nós temos a noradrenalina. Quando o simpático é ativado, ele ativa a suprarrenal também a liberar a adrenalina. Adrenalina e epinefrina é a mesma coisa. Noradrenalina, norepinefrina é a mesma coisa. Porque foram descobertos em tempos similares por pesquisadores diferentes e por isso que receberam nomes diferentes. A ação do neurotransmissor na fibra pós é sempre alterar a permeabilidade da membrana celular a íons, ativar ou inativar um segundo mensageiro dentro da célula através de uma proteína estimulatória. Então, todas as fibras pré-ganglionares são colinérgicas, as fibras pós-ganglionares do parasimpático também são colinérgicas e a maioria das fibras pós-simpáticas é adrenérgica. Então, aqui nós temos a estrutura química da adrenalina. A acetilcolina, para ser produzida, ela precisa de uma enzima chamada acetilcoenzima A e ela precisa de uma enzima chamada acetilcoenzima A e a conversão dela é dada por uma outra enzima chamada de colina-acetiltransferase, que une uma molécula de colina mais uma molécula de acetilcoenzima A, formando a acetilcolina, que depois vai ser quebrada pela acetilcolinesterase quando liberada na fenda após a sua ação. Então, a acetilcolina perdura por alguns segundos e logo depois retorna à célula nervosa. Isso, formação da acetilcolina, nós vimos lá nas aulas de sinapse. E quem faz essa degradação é a acetilcolinesterase. Então, o nervo colinérgico libera acetilcolina, que depois de ser degradado retorna para a nova síntese de acetilcolina. A remoção da noradrenalina da terminação pode ser feita de 3 formas: através de recaptação, por difusão na circulação sanguínea ou por destruição através de enzimas. Por exemplo, a monoaminoxidase da terminação nervosa ou a CONT do tecido. Os subprodutos dessa degradação são reutilizados para a síntese de nova noradrenalina. Então, ao ser liberado, ela faz a sua ação e, novamente, depois de destruída, ela vai voltar à circulação para ser reaproveitada. Todas as vezes que o simpático está ativado, nós temos uma intensificação da atividade simpática que se dá pela ativação das células cromafins da medula da suprarrenal. Então, a suprarrenal é uma glândula que seria um sistema simpático não evoluído. Então, ela intensifica a atividade do simpático. Lembrando que a suprarrenal, ela tem 2 porções, uma porção cortical que secreta também hormônios, aldosterona, mineralocorticoides, e a interna medular que secreta catecolaminas. Então, libera adrenalina, libera noradrenalina e libera
dopamina. Então, diante de uma estimulação simpática, numa situação de luta ou fuga, nós vamos ter bastante neurotransmissores liberados diretamente da medula da adrenal. Então, os neurotransmissores autonômicos pós-ganglionares são da divisão simpática noradrenalina, parasimpática acetilcolina. A noradrenalina age em receptores alfa e beta adrenérgicos. A acetilcolina sempre age em receptores colinérgicos muscarínicos. A acetilcolina que age em receptores nicotínicos é aquela liberada pela junção neuromuscular em músculo esquelético. O neurotransmissor da divisão simpática noradrenalina é sintetizado a partir da tirosina, enquanto que o parasimpático, a acetilcolina, ele é sintetizado a partir da acetilcoenzima A mais colina. A enzima de inativação da terminação simpática é a monoaminoxidase nas mitocôndrias e varicosidades, e da parasimpática a acetilcolinesterase na fenda sináptica. A presença de transportadores da membrana da varicosidade existe para a noradrenalina na terminação simpática e para a colina na terminação parasimpática. Os receptores adrenérgicos, nós temos receptor alfa-1, ele é encontrado na maioria dos tecidos alvo do simpático, tá? Então, ele tem uma sensibilidade à noradrenalina maior do que a adrenalina, e o efeito é através de segundos mensageiros, ativando a fosfolipase C. O receptor alfa-2 localiza-se no trato gastrointestinal e pâncreas, também uma sensibilidade maior à noradrenalina do que a adrenalina, diminuindo o AMP cíclico. Os receptores beta-1, encontrados principalmente em músculo cardíaco e rim, aqui a sensibilidade é igual tanto para a nor quanto para a adrenalina, e o efeito é aumentar o AMP cíclico. O receptor beta-2, encontrado em alguns vasos sanguíneos e músculo liso de alguns órgãos, tem uma sensibilidade maior à adrenalina do que a noradrenalina, e a função é aumentar o AMP cíclico. Os receptores beta-3 são encontrados em tecido adiposo, também tem uma sensibilidade maior à noradrenalina do que a adrenalina, e a função é aumentar a AMP cíclico. E isso daqui é importante porque os medicamentos agem nesses receptores, então os agonistas sintéticos agem nesses receptores para realizar suas ações. Então, o sistema somático tem um neurônio único e o neurotransmissor é a acetilcolina, liberado no músculo esquelético, que vai agir lá em receptores colinérgicos nicotínicos. O autônomo tem duas fibras, né? O simpático, liberando a adrenalina, tá? E o parasimpático liberando a acetilcolina. Existe só o simpático colinérgico para as glândulas sudoríparas. Então, todas as vezes que nós temos uma atividade simpática, nós vamos ter a ativação da medula da suprarrenal, que vai induzir, ela é como se fosse a fibra pós-ganglionar do simpático, vai induzir a liberação de mais adrenalina e noradrenalina para o sistema. Então, os receptores, né, adrenérgicos são alfa e beta, e os colinérgicos nicotínicos e muscarínicos. Então, quando se trata de parasimpático, nós só temos receptores muscarínicos. E eles agem, a grande maioria das vezes, através dos segundos mensageiros, como mostrado na tabela anterior para vocês. Então, a noradrenalina age em receptores alfa-beta, assim como a norepinefrina, a adrenalina. Então, vão causar excitação ou inibição. A acetilcolina, nos receptores colinérgicos nicotínicos, sempre causa excitação, e em muscarínicos causa excitação ou inibição, dependendo do órgão a ser estimulado. Quando se trata aqui, por exemplo, da visão, né, o simpático, todas as vezes que o simpático está ativado, a noradrenalina e a adrenalina vão contrair as fibras meridionais da pupila, o que causa midríase.
Quando o parasimpático está ativado, contrai-se o músculo ciliar, daí o que causa miose. Tá? Então vamos pensar assim, numa situação de estresse em que o simpático está ativado, eu preciso de uma dilatação pupilar, tá? Para que eu possa enxergar mais rádio. Enquanto que o parasimpático ele está ativo em situações de repouso. Então nesses casos nós vamos ter miose. Com relação à regulação térmica, os termorreceptores, os nervos termossensíveis, quando diante do frio, causam reações somáticas. Você vai buscar uma blusa, você vai buscar se agasalhar. Endócrinas, liberação, por exemplo, de hormônios da tireoide, e autônomas. Dentre essas autonômicas, nós temos piloereção, constrição vascular, por isso que a gente fica com os lábios roxos quando estamos com frio, e aumento do metabolismo celular, assim como calafrios, tremores e aumento da liberação de tiroxina, que é o hormônio da tireoide. Quando diante de uma situação de calor, o hipotálamo capta essa variação de temperatura e induz a ativação do simpático colinérgico para causar sudorese, porque nós não podemos ter variações muito bruscas da temperatura corporal. Em caso de febre, altera-se o ponto fixo lá do hipotálamo e dá-se a impressão que a temperatura ambiente é que baixou. Por isso que normalmente o paciente, quando tem febre, ele vai ter tremor, ele sente frio, ele vai ter calafrios. Quando nós utilizamos antitérmicos, como é o caso da Novalgina, da dipirona, ele vai tender a fazer com que o corpo perca calor para o meio, por isso a sudorese. Com relação à ingestão de água, também, os osmoceptores, os baroreceptores captam informações da osmolaridade e encaminham estímulos para o centro da sede, fazendo com que haja ingestão de líquido. Quando, diante dessa situação de baixa concentração de água no corpo, a tendência é que haja vasoconstrição comandada pelo sistema nervoso autônomo para evitar perda de líquidos. Com relação à ingestão de alimentos, nós temos lá no hipotálamo o centro da fome e o centro da saciedade. Então, quando os glicoceptores captam que há uma alta taxa de glicose, ativa-se o centro da saciedade e inibe-se o centro da fome. O contrário também é verdadeiro. Então, nós não precisamos ter controle consciente sobre isso. Isso é feito através do sistema nervoso autônomo. Toda vez que a glicemia baixa, então o centro da saciedade é inibido e estimula-se o centro da fome. Isso vai fazer, ao mesmo tempo, que aumente a motilidade e a secreção gástrica. Por isso, muitas vezes, quando a gente está com fome, a gente acaba sentindo dor no estômago. Estou com dor de fome. Isso aumenta o apetite. Ao mesmo tempo, quando eu sinto o cheiro do alimento, imediatamente eu já estimulo pelas vias olfatórias o parasimpático para induzir secreção salivar, dentre outras secreções digestivas. Por isso que quando a gente está com fome, sente cheiro, a gente já tem água na boca. Um controlador de apetite, como é o caso da anfetamina, atua no hipotálamo, no centro da fome, para inibir esse centro da fome. Também nós temos a ativação do sistema nervoso autônomo no controle da pressão arterial. Por exemplo, quando a pressão arterial aumenta e os receptores de estiramento são ativados, um estímulo é encaminhado para o centro cardiocontrolador lá no tronco encefálico, inibindo o simpático e estimulando o parasimpático, para que num mecanismo de feedback negativo nós tenhamos a baixa da pressão arterial. O contrário também é verdadeiro quando há uma alta da pressão, assim como uma reação de luta ou fuga. Então, numa situação de lutar ou fugir, o simpático é ativado, induzindo a liberação de mais catecolaminas pela suprarrenal. Então, nós temos uma descarga adrenérgica maciça aqui, tanto pelos gânglios simpáticos quanto pela medula da adrenal, e isso resulta em atividade muscular vigorosa. Então, em situações de estresse,
Normalmente o simpático vai estar ativo, né, com uma descarga maciça, o que causa uma capacidade maior de realizar trabalho muscular. Para ter que fugir, você vai conseguir. Com aumento da pressão, aumento do fluxo sanguíneo, da atividade mental, do metabolismo celular, da glicólise hepática para produção de ATP e também da coagulabilidade sanguínea. Por quê? Caso numa situação de luta você saia ferido, há um aumento da coagulação do sangue. Então, existe uma relação entre a medula da adrenal e o simpático, sendo que a medula da adrenal tem uma correspondência de fibras pós-ganglionares pelas células cromafins. Então, sempre que o simpático é ativado, ativa-se a medula da adrenal a liberar catecolaminas. Além das catecolaminas, são liberadas outras substâncias também, por exemplo, os opioides endógenos, que, diante de um caso de ferimento, de dor, acaba reduzindo a dor. Então, há uma liberação concomitante tanto pelo sistema nervoso autônomo quanto pela medula da adrenal, sendo que os órgãos acabam sendo estimulados por duas vias. Então, diante de uma descarga noradrenérgica, nós vamos ter lá dilatação pupilar, alerta, aumento da frequência respiratória e cardíaca, bem como o aumento do aporte sanguíneo para que possa suprir o organismo para a reação, com aumento do metabolismo celular e diminuição do fluxo sanguíneo para as vísceras, porque nesse momento o fluxo sanguíneo tem que ser direcionado para os músculos. Então, nós vamos ter lá o simpático agindo em receptores alfa-1, causam vasoconstrição dos vasos periféricos, beta-2 causam vasodilatação para os vasos musculares, beta-1 causam aceleração cardíaca. Então, diante de algumas situações, por exemplo, em asma brônquica, em que há constrição das vias aéreas, normalmente nós temos que utilizar agonistas beta-2, como é o caso do Aerolin, do Berotec, para causar broncodilatação. E isso causa uma série de efeitos colaterais. Quem já usou Berotec, em caso de asma, sabe, são 2 ou 3 gotas no máximo. Do contrário, vai estar como resultado uma taquicardia. Então, o que acontece? Os medicamentos, eles são agonistas do simpático ou do parasimpático, mas com isso eles acabam causando efeitos colaterais. Em casos de hipertensão arterial, utiliza-se beta-bloqueadores, porque, como veremos, o simpático age em receptores beta-1 do coração para aumentar a frequência e a força de contração. Então, utilizando esses beta-bloqueadores, como é o caso do propanolol, do atenolol, nós vamos ter uma diminuição da frequência e, consequentemente, do débito e da pressão arterial. Ainda aqui dentro da farmacologia, os receptores muscarínicos podem ser estimulados através de algumas drogas, como é o caso da pilocarpina. Quando, por exemplo, o paciente tem baixo fluxo salivar, eu posso utilizar pilocarpina para aumentar esse fluxo salivar. Entretanto, vai causar efeitos colaterais em outros sistemas. Drogas que inibam a acetilcolinesterase, por exemplo, em casos de miastenia grave, em que o paciente tem excesso da acetilcolinesterase e com isso a acetilcolina é degradada rapidamente quando cai na fenda, nós podemos utilizar drogas anticolinesterásicas para permitir que a acetilcolina permaneça mais tempo na fenda e com isso tenhamos a contração muscular. Drogas antimuscarínicas, como é o caso da atropina, que é um antiespasmódico que inibe a ação da acetilcolina para que cause lá relaxamento muscular quando se trata de músculo liso. Nas fibras dos nervos pré e pós-ganglionares, a nicotina sempre estimula porque ela age em receptores colinérgicos nicotínicos. E o curare é um veneno que os índios usam nas suas flechas. Nós tivemos um caso clínico desses lá nas primeiras aulas.
ela bloqueia a ação da acetilcolina, causando muitas vezes parada respiratória. Então, os farmacologistas se utilizam dos efeitos de substâncias endógenas para permitir que se produzam medicamentos, agonistas ou antagonistas sintéticos. A cocaína potencializa o efeito simpático, inibindo a recaptação noradrenérgica. Então, a noradrenalina vai ficar mais tempo ali nas imediações dos receptores, promovendo a sua ação. Então, aqui nós temos uma série de agonistas e antagonistas e os seus efeitos. Então, por exemplo, a muscarina é um agonista muscarínico, certo? Então, ele vai intensificar a ação do parasimpático. Os antagonistas são, por exemplo, a atropina, a escopolamina, por exemplo, quando um paciente está na UTI e tem uma baixa da frequência cardíaca, injeta-se atropina para aumentar essa frequência. Antagonistas indiretos da acetilcolina, nós temos ali os inibidores da acetilcolinesterase, como é o caso da neostigmina, que é utilizado em situações de miastenia. Dos nicotínicos, o agonista, nós temos a nicotina, que aumenta a atividade dos receptores nicotínicos ali em músculo esquelético, por isso que as pessoas que fumam tendem a ter tremor. E nós temos alguns antagonistas, certo? Dos receptores nicotínicos que podem bloquear, como por exemplo o curare. Com relação aos adrenérgicos, nós temos agonistas alfa, como é o caso da fenilefrina. Tá? O antagonista são os alfa-bloqueadores, os beta albuterol, isoproterenol, e os antagonistas são os beta-bloqueadores, como é o caso do propanolol, em receptores beta 1 e beta 2, e o metoprolol apenas em receptores beta 1. Eu coloquei uma parte aqui que eu acho muito interessante, porque o estresse causa uma série de alterações no corpo, e um dos primeiros locais que essas alterações aparecem é na cavidade bucal. Então, quando a pessoa fica muito estressada, a ativação do simpático com liberação de noradrenalina, a ativação do eixo hipotálamo-hipófise adrenal com liberação de cortisol, o que vai se manifestar em boca. Então, existe ali situações em que o paciente desenvolve uma série de doenças periodontais relacionadas ao estresse, tá? Então, até mesmo gengiva-estomatite, gengiva-ulceratite necrosante aguda, que é chamado GUNA, ou boca de trincheira. Por que boca de trincheira? Porque não existe situação mais estressante do que a dos soldados em guerra, Então, acaba desenvolvendo uma série de alterações. Isso daqui também é muito comum em profissionais que lidam com muito estresse. Por exemplo, médicos intensivistas tendem a ter muitas alterações periodontais pelo estado de estresse sempre elevado. Então, o estresse libera ali uma série de substâncias que acabam interferindo na homeostase bucal, principalmente pela diminuição de saliva, com todos os benefícios que a saliva apresenta e que nós vamos estudar em aulas mais adiante. Então, o estresse é bom? O euestresse é bom, tá? O estresse que leva a homeostasia e a adaptação. O que é ruim é o distresse, que é o estresse não adaptativo que leva a patologias. Então, o estresse permite que nós nos adaptemos a diferentes situações e nos mantemos vivos.
o de estresse leva a doenças. E nós voltamos lá, né? O indivíduo recebe a notícia que ganhou sozinho na Mega Sena. Ao invés de feliz, ele responde com uma reação de susto extremo, com taquicardia, sudorese e pico hipertensivo. Como reações emocionais são capazes de alterar parâmetros fisiológicos, é isso que vocês precisam raciocinar para essa aula. E a felicidade é todo o trajeto da conquista, então sejamos felizes.